Mortal Kombat! Pá! Oh, meu Deus do céu, caramba! Desculpa, Renzo. Caramba, eu tava mirando na água. E aí eu acertei você. Ai, meu Deus. E agora... Você meio que morreu, né? Caramba, que chato, bro. Desculpa. Ai. Com gás ainda por cima. Queria outra. Mortal Kombat 2. Primeiro existiu o combate, depois existiu Mortal carpado pra trás, certo? Não, galera. Imagina começar o vídeo desse jeito. Muito ruim, certo? Então vamos lá. Era uma vez um jogo de videogame que revolucionou os jogos de luta, certo? Usando a tal captura de movimento de lutadores pra adicionar aí mais realismo à violência, que já era super violenta nos jogos de videogame, mas ok. E aí o mundo, depois disso, né mesmo, nunca mais foi o mesmo, certo? E aí, depois de um tempo, entrou Hollywood achando que adaptar jogos de videogame pra filmes era uma missão super fácil. E aí a gente só teve desastres, um atrás do outro. Lembra do Mario? Lembra Tomb Raider 1 e 2? Lembra Doom? Lembra Max Payne? Lembra Uncharted? Mario Galaxy, aliás, em cartaz aqui no Chapado Crítico. Esse filme, Street Fighter, competiu não em pó, mas em ruindade, certo? Com a adaptação dos anos 90 também, chamada Mortal Kombat, que botou aí o francês Christopher Lambert como o oriental Raiden, mas eram outros tempos. Mas, pelo menos esse filme, certo? Mortal Kombat, nessa época, nos rendeu o eterno hino tecnobrega Mortal Kombat! E agora, né mesmo, em 2026, que finalmente podem, eles relançaram Mortal Kombat! E aí, né mesmo, o primeiro conseguiu ser bem pior do que o dos anos 90, de algum jeito. E teve um personagem principal horrível que nunca existiu nos jogos. E ainda por cima... flopou na bilheteria. Mesmo assim, eles apostaram em uma continuação, certo? Mortal Kombat 2. E aí vemos Kitana, certo? Ainda meio criancinha, recebendo um colar do pai de proteção, dado a ele pelo próprio Ray-Ban. O óculos? Não, Raiden. E a pequena Kitana tá super preocupada, né mesmo, que Shao Kahn possa vencer o pai dela numa luta que vai rolar, certo? E o pai diz pra ela simplesmente relaxar, dando conselho do Kramer no Seinfeld, quando ele aprendeu o karatê. Karate is not here. It's here, and here, and here. E aí vemos Kitana narrando sua própria história, né mesmo? Contando aí, certo? Que Shao Kahn, imperador desse lugar chamado Outworld, tentou unir todos os reinos sob o comando dele mesmo. Mas os deuses, né mesmo, criaram algumas precauções por causa dessa ideia dele aí da merda, né mesmo? E as coisas não seriam decididas por politicagem mágica, mas por combate, certo? Se um reino vencer 10 lutas seguidas, Shao Kahn comandaria todos os outros reinos, certo? E ele vai poder fazer o que quiser nesse lugar dominado por ele. Escravizar, expulsar, matar. Como se fosse o Trump do lugar, basicamente. E aí, depois a gente acompanha Kitana pra última chance do reino dela, porque todos os lutadores do lugar já caíram mais rápido que o Whindersson versus Popó naquela luta. E aí vemos a luta do pai dela, Kitana, narrando essa merda toda, certo? E o pai vai enfrentar o melhor do Outworld, Shao Kahn, o mais apelão. Round 1. Fight! Não tem isso nessa hora do filme, mas eu adicionei aqui. E aí, pelo que eu já percebi de cara, certo? As lutas aqui vão ser bem mais violentas que no primeiro filme. Só esse começo já é melhor do que o primeiro reboot. Só que aí, no último minuto, não é mesmo? Shota Kahn, ele vence. Ele inverte o jogo, não é mesmo? Finish him. E o pai de Kitana morre. Pior que Pedro Pascal naquele episódio do Game of Thrones. Uma super invertida, lembra? É a mesma coisa aqui. Depois que Shota Kahn vence, né mesmo, o tempo desse lugar já muda de cara, porque ele acabou de virar o dono desse lugar todo, certo? E a mãe de Kitana, vendo essa mudança climática brusca, né mesmo, incorpora talvez Greta, full pistola e vai pra cima também de Shao Kahn. Mas ela é contida no meio do caminho, forçada junto com toda a galera desse reino a fazer o velho ajoelhe-se ou morra. E Shao Kahn acaba dizendo que agora, certo, Kitana é filha dele, e aí assina Mortal Kombat 2. E daí a gente já pula, certo, pra Kitana, um pouco mais velha, né mesmo? Treinando aí numa floresta contra aquela personagem do jogo, da Naughty Dog. Que nem foi lançado ainda e todo mundo já odeia. E Kitana também usa o laço, certo? Que ela pegou do pai morto pra prender o cabelo e ela usa como arma contra essa outra mina, Jada Pinkett Smith. Keep my wife's name out your fucking mouth! E Jade acaba dando de presente pra Kitana a arma
que ela usa no jogo, que é o leque da Nani People, um leque aí que igual o da Nani People corta pros dois lados. E aí depois Kitana visita, não é mesmo? Shota Kahn no trono, que fica com a mãe dela presa do lado dele, estilo Jabba, prendendo a princesa Leia. E ele diz que Raiden vai escolher seus campeões, mas foda-se, que ele vai ganhar esse torneio de qualquer jeito e a terra vai ser dele. E aí chega Shang Tsung no meio dessa coisa toda, certo? E ele diz pra Shota Kahn que eles encontraram um artefato místico. Sempre tem um desses, não é mesmo? Que é um amuleto que cura qualquer ferida, mas pra carregar esse amuleto, pra ele funcionar, vai precisar de muito poder, certo? O poder de uma estrela ou de um deus. Sempre uma joia, sempre um amuleto, alguma coisinha que brilha nesses filmes. Mas ok, Thanos fez melhor. E aí a gente já corta disso direto pra um dos filmes do lutador que eles querem achar, não é mesmo? E é tipo um trailer de um dos seus filmes, Johnny Cage, ou Butcher. Oi. Ou, como eu prefiro, Juiz Dredd. Judgment Time. E aí vemos uma cena B de um dos seus filmes de ação estilo Van Damme dos anos... qualquer ano, que todos os filmes do Van Damme foram B em todos os anos. Porque o próprio personagem Johnny Cage é inspirado, certo? No ator Van Damme. Van Damme que fez Guile, certo? Em Street Fighter, que é outro jogo de luta. E eu só disse isso pra confundir a cabeça de todo mundo. E nessa cena, certo? Ele bota os óculos escuros e dá o dedo, igual no jogo. E ele luta com vários capangas ao mesmo tempo. E aí ele acaba desviando de um tiro de bazuca, certo? Depois, jeito legal de introduzir esse personagem. E aí, logo depois a gente vê que esse filme, né mesmo, tá passando numa TV, na cabine onde o próprio Johnny Cage se encontra numa dessas convenções de quadrinhos, certo? Pra loser nerd meio cosplayer, certo? Onde ele tá sentado lá, plantado pra assinar autógrafos. Só que a parte, né mesmo, do Johnny Cage tá bem vazia, porque a molecada hoje só quer saber daquela bosta de K-pop, Demon Hunter, e nada dele. Indo embora e depois disso, no estacionamento, meio triste, ele é abordado de cara por Raiden, Sonya, convocando ele direto já pro Mortal Kombat! Mas ele acaba achando aí que os dois são só os piores tipos de cosplayer enchendo o saco dele no estacionamento. E quando eu digo pior tipo de cosplayer, certo? São aqueles velhos que ainda se vestem dos personagens dos filminhos de bonequinho que eles adoram, mesmo depois dos 40 anos de idade. E Raiden diz que ele foi, certo, Johnny Cage escolhido pelos deuses pra participar. O destino da Terra está em jogo, certo? Mas Cage tá cagando e ele quer o destino da Terra dele em dinheiro. Por favor, não é mesmo? Aí, ó, me manda de volta. Eu quero ir pra casa. E aí Raiden abre um portal elétrico usando aí seus poderes elétricos da Enel, se ela fosse competente, certo? E Johnny Cage já sai entrando de cara nesse portal, porque a lourinha gata Sonya pediu. Onde ele vê que um monte de personagem do jogo tá treinando lá, nesse lugar. Jax, aquele trolha que tá no primeiro filme também, e Liu Kang. E aí Johnny Cage, na mesma, aceita bem tranquilo toda essa merda surreal que ele tá vendo pela primeira vez na vida, dando já um tom talvez mais de fanfarronice pra esse filme todo, certo? Que eu acho até melhor do que quando o filme se leva a sério demais. Porque mesmo assim ele quer vazar, porque ele não passa, nas palavras dele, de um ator covarde, como todos os outros são. Nas palavras dele, eu não acho isso. Mas no caso dele, certo, um ator daquele tipo meio Bruce Lee ou Jason Statham, que sabem lutar de verdade, não só repetir o texto merda pra câmera. E a gente já pula daí, certo, pra um cara meio demoníaco que eu nunca vi no jogo, certo, que tá do lado aí do Shao Kahn, certo? E parece meio Palpatine, mais jovem, tá fazendo uma magia pra ressuscitar um cara que é tipo Raiden, certo? Só que do mal. E enquanto isso, na Terra, no planeta Terra, Johnny Cage tá chorando as pitangas, enchendo a cara num bar, certo? Ele acabou de ver toda essa merda esquisita sobre Mortal Kombat! E aí chega um fã enchendo o saco dele, dizendo que ele tem que fazer Citizen Cage 2, o filme. E ele manda, obviamente, ele se fuder, dizendo que a galera só quer ver hoje em dia John Wick matando todo mundo com lápis, e ele já é notícia velha. Logo depois disso, no reino de Shota Kahn, Palpatine ressuscita aí o cadáver de Kano, que morreu no primeiro filme. Depois disso, a gente pula direto pra Raiden, certo? Dando um discurso motivacional horrível pra galera dele, pro time Raiden, certo? Pra eles não morrerem no campeonato. E a escolhida do dia hoje pra porrada no Mortal Kombat é Sonya Abrão. Não, Sonya mesmo, só. E ela é teleportada direto pra luta e aparentemente nem liga se ela vai morrer ou viver. Apesar dela ser bonita demais pra morrer.
eu diria. Quem é teleportado também é o relutante Johnny Cage, teleportado direto do bar pro reino de Shota Khan pra combate também, certo? E aí Kano, que acabou de ressuscitar e acha super normal ter acabado de ressuscitar, entrega um amuleto mágico que ele roubou do Raiden pra Palpatine e vai entregar essa merda aí pra Shota Khan. Shota Khan, então, aparece na frente de Johnny Cage com 5 luzinhas, de um lado laranja e de outro azul. As luzinhas querem dizer que cada lado tem 5 lutadores. Quem ficar sem lutador primeiro, perde. E aí Kitana, né mesmo, explica aí rapidão pro Johnny Cage, certo? O que eu acabei de falar. E aí já começa a cair na porrada logo na sequência com ele, certo? Jogando todos os seus leques. E aí Cage vai lutando com ela, meio fugindo aí por esse reino, enquanto Kitana vai enfiando a porrada nele. E eu vou te falar, a sequência de luta é bem maneirinha até. Só que Cage, não é mesmo? Ele tá naquele momento cambaleando, não é mesmo? Esperando o Fatality, ele mesmo que acaba desmaiando. E ela perde Kitana o tempo de dar o Fatality nele, certo? E você moscou, não é mesmo, Kitana? Bastava apertar frente, pra trás e bola, bem rápido. E Cage, não é mesmo? Perdeu. E ele é teleportado aí pra algum lugar, certo? E aí já menos 1 ponto pra galera da Terra do Raiden, certo? E aí, em outro canto desse reino, Sonya vai começar também sua luta com uma mina chamada Sydal. Eu nunca ouvi falar, né, meu? Mas... E aí ela explica, certo, Sydal, que ela está meio zumbi, que ela já perdeu sua humanidade, tipo Virginia das Beth. E a porrada, né, mesmo, entre ela e Sonya começa com as duas, né, mesmo, atirando raiozinho de mentira uma na outra. E aí as duas lutam num cenário onde fica saindo umas estacas do chão, certo? E as duas têm que desviar dessas estacas às vezes. E o poder dessa mina aí que tá lutando contra a Sonya é tipo um grito supersônico, tipo da Canário da DC. Sonya wins. Sonya wins. Flawless victory. E aí, depois disso, Sonya é teleportada de volta pra casa do Raiden, certo? Junto com Johnny Cage e o resto da galera. E agora tá empatado no mesmo jogo. Um pra Terra e um pra Shota Khan. E aí, depois disso, Palpatine, né mesmo? Esse mago aí faz um olho novo pra Kano em 2 minutos. E aí, Kano só enfia, né mesmo? O olho no buraco, que tá faltando o olho dele, certo? De qualquer jeito, na mesma hora, e tudo certo. Medicina enganou a gente legal. E aí, na casa de Raiden, certo? Johnny Cage tá super triste porque ele perdeu, certo? E o Coach Raiden dá mais um dos seus discursos motivacionais pra ele, dizendo que o episódio de final de The Boys não foi tão ruim assim, pra ele relaxar. E Kitana, certo, usa o colar que o pai dela deu pra ela no começo do filme pra visitar Raiden na casa dele. Na verdade, ela tá do lado da turma do Raiden, né, mas... E ela conta pra Raiden e sua turma que eles acharam um amuleto mágico, coisinha que brilha, que tava lá com Kano, certo? E se eles acharem o carregador USB certo, Shota Khan vai virar um deus, apelão, impossível de vencer. Depois disso, do nada, o filho de Raiden, o irmão, que foi ressuscitado, certo? Aparece na casa do Raiden, do nada. Invoca o chapéu dele, estilo mijolinho, e acaba cortando a garganta do Raiden. Só que em vez de sangue, sai um monte de luz azul da garganta dele, não é mesmo? E aí Raiden, não é mesmo, com a garganta cortada vai morrendo, e aí todo mundo, no mesmo tempo, é teleportado pra outro lugar. E assim, logo depois disso, aquele broxonildo do primeiro filme, que é filho do Scorpion, aparentemente, eu nem lembrava, teleportado pra um cenário que parece um centro de tratamento de esgoto da SEDAI, com aquela água verde nas laterais, certo? A recriação dos cenários, aliás, e algumas falas e referências do jogo tão maneiras nesse filme. Sou obrigado a dizer. E as lutas também, que é o que mais importa num filme chamado Mortal Kombat! E aí Shota Khan já aparece na frente, certo, do filho de Scorpion pra porrada entre os dois, enquanto ao mesmo tempo Jax, que é ruinzão de controlar no jogo, né mesmo? É teleportado pra lutar contra Jade em outro lugar. E eles entram na luta igual no jogo, cara, dando aquelas falhinhas que tem antes da luta. E aí essas duas porradarias vão acontecendo ao mesmo tempo, alternando um pouco entre uma e outra. E aí a porradaria entre Jax e Jade, maneirinha também, certo? Apesar deles acelerarem muitos movimentos, sabe? Eu odeio quando dá pra perceber que eles estão fazendo isso nas sequências de luta, nos filmes em geral. E também vemos a luta do Shota Khan, né mesmo? Contra esse filho do Scorpion. Honesto também. O poder desse filho do Scorpion é absorver impacto da porrada que ele recebe, criando uma casca nojenta em volta do corpo dele, às vezes. E aí Shota Khan esmaga, certo, a cabeça dele na martelada. Então eu não derramei nenhuma lágrima pela morte dele. Jax também vence Jade, mas não mata ela com Fatality, porque Kitana também deixou Johnny Cage vivo, então uma mão lava a outra. E dali a gente já pula, certo, pra outra luta, num cenário místico meio azul, com elementos da cultura chinesa, japonesa,
Desculpa, eu tô chutando aqui, mas parece o visual. E aí é Liu Kang versus filho do Raiden, chapéu de metal, que eu esqueci o nome. Kung Lao. Kung Largo. Como é que é? Kung Lao. E aí, olha, porrada honesta também entre Kung Largo e Liu Kang. E aí eles param às vezes a porrada pra falar umas besteiras, tipo, você era meu irmão, não me faça fazer isso. E aí toca a música tema, uhul! Finalmente, né, meio. Só um pedacinho remixado, mas... ok. Mortal Kombat! E eu não vou dar nenhum spoiler aqui, certo? Mas Liu Kang vence, mandando um fatality maneiro, serrando com largo no meio com o próprio chapéu de metal. Desculpa, eu não aguentei e falei. E aí os vencedores são teleportados de volta pra casa de Raiden, certo? Que se encontra em coma espiritual, não morto. E aí depois disso, mesmo, Shota Khan pede pra Palpatine ressuscitar Sub-Zero, que tá no inferno, parece. Ele morreu no primeiro filme. Sabe do primeiro filme? Que ninguém lembra? Ele morreu e foi parar no inferno. E aí depois disso, Kitana diz pra galera do Raiden que eles têm que destruir o tal amuleto pra Shota Khan não ser mais imortal, não é mesmo? E pra fazer isso, eles vão escondidos, eles têm que passar por uns túneis aí, embaixo do reino de Shota Khan. E aí depois aquela personagem Jade, a segurança de Kitana, trai ela. E aí uns guardas de Shota Khan levam ela presa, não é mesmo? Ao mesmo tempo que pra chegar nesses túneis subterrâneos, a galera do Raiden tem que passar aí por uma comunidade num deserto maluco estilo Mad Max, comandado por Barack Obama. Antes dele colocar aquelas lentes no dente, ainda tá no processo. Tem aquela boquinha. E a galera tenta negociar, né, mesmo com Baraka, pra ele ficar do lado deles. Mas como eles não têm nenhum exército, certo? E parecem meio patéticos com essas roupinhas, certo? Baraka diz, foda-se essa merda de ajudar vocês. E aí Johnny Cage, certo? Que tá bem tranquilo com a sua nova realidade, né, mesmo? Resolve chamar Baraka de Pussyface. Pussyface? E também resolve usar com Baraka a velha tática de falar, você sabe com quem você tá falando? Pussyface. E Baraka, né mesmo, quer lutar depois disso contra Cage. E todo o grupo anima Johnny Cage, dizendo que com certeza ele vai morrer. O Johnny vai morrer, com certeza. E aí Cage, né mesmo, vai lutando, meio fugindo também por essa favela do deserto aí, certo? Passando por toda a clã Barack Obama, boquinha nervosa no meio do caminho. E Johnny Cage, apesar de falar toda hora que ele é só um ator, né mesmo, e tem dublê nos filmes, ele segura a onda na porrada, certo? No sentido que ele aguenta tomar bastante porrada na cara de Baraka. E aí depois de apanhar muito, ele decide fazer um movimento Blade de virada. Quando você tá perdendo a luta, mas aí você bota o óculos escuro de um jeito irado, finalizando Baraka com seu movimento clássico, soco na bola. Finish Bolt. E agora Baraka, né mesmo, vai ajudar o grupo do Cage a passar pelos tais túneis secretos, matando no caminho 500 filhas da puta. Johnny Cage e companhia, né mesmo, chegam no palácio de Shota Khan. Porque o cristal também tá no meio de uma sala, na frente do trono do Shota Khan, dentro de uma gaiola de madeira pra todo mundo ver, sem nenhum guarda protegendo essa merda. Oh well. Mas aí Shota Khan chega bem na hora, certo? Que Liu Kang tá tentando pegar o cristal e enfia a porrada nele. E aí Liu Kang, né mesmo? Cria uns dragões de fogo gigantes e manda na cara Shota Khan. E aí Jax, né mesmo, chega pra ajudar, porque é impossível não ouvir o barulho dessa luta gigantesca que tá acontecendo, não é mesmo? Mas aí a gaiola que protege o cristal é mais difícil que abrir que um frasco daquele remédio Dramin. E essa gaiola aí é protegida por mágica, né? Mágica. Uhul! A solução pra resolver todos os furos de roteiro em filmes. Mágica! No mesmo tempo que Sonya e Johnny Cage chegam super atrasados pra ajudar nessa porrada aí. E aí na hora que Cage vai pegar o tal amuleto, chega, né mesmo, Sub-Zero ressuscitado, do nada, que está trabalhando pra Shota Khan, e pega o cristal. E nessa porradaria, certo, Shota Khan, né mesmo, acaba dando um fatality no Jax. Dá um fatality nele fazendo uma traqueostomia com seu cajado gigante. E aí Sonya e Liu Kang são teleportados aí por algum motivo, pra algum lugar, fugindo daí. Quando aparece Kano, do olho biônico, que trabalha também pra Shota Khan, e resolve, né mesmo, nessa hora, virar a casaca por algum motivo aí e ajudar Johnny Cage, que foi o único do grupo que ficou pra trás por motivos. E aí Kano e Johnny Cage, certo, vão visitar Raiden, que tá curando sua dor de garganta cortada na casa dele, certo? E Kano diz que vai ajudar a galera do time Raiden, porque esse Outworld dominado por Shota Khan é um lixo e ninguém quer morar nessa merda de lugar. E aí Kano diz pra todo mundo que ele sabe pra onde eles estão levando o tal amuleto / cristal. Coisa que brilha. Estão levando pro Netherrealm, um lugar aí dos mortos, né mesmo? De fogo e punição. Basicamente Osasco, então. E eles têm que ir lá logo pra quebrar
essa merda, fazer Shota Khan ficar mortal de novo e resolver logo a trama do filme, porque faltam basicamente 20 minutos pra acabar, então. Mas antes de ir, Johnny Cage e Kano tem que arrastar um guia turístico pra esse Netherrealm com eles, que é... Get over here! Scorpion, o único personagem maneiro do primeiro filme, que já tá nesse lugar, o Netherrealms, quando os dois chegam lá. Mas na parte boa desse lugar, relaxando, cuidando das plantas. Primeiro, ele obviamente não quer ajudar os dois, mas 2 minutos depois ele decide que vai ajudar sim. Porque ele descobre que Sub-Zero, que matou a família inteira dele no primeiro filme, ainda está vivo. Não faz muito sentido também, porque Scorpion teoricamente está morto, não é mesmo? E Sub-Zero ressuscitado. Por que não ressuscitar a família do Scorpion também? Mas se a família do Scorpion ressuscitar, Scorpion ainda vai estar morto. E não vai fazer muita diferença. Mas vamos parar de pensar, certo? Sobre esses assuntos que são chamados de furo de roteiro e só continuar. E aí Jade, não é mesmo? Manda o personagem, aquele da fumacinha verde, certo? Que eu esqueci o nome, pra matar Raiden. Enquanto ao mesmo tempo ela também vai lá pro inferno / Netherrealm, certo? Pra ajudar a proteger o cristal, o amuleto. Coisinha que brilha. Enquanto isso, Liu Kang e Sonya foram teleportados aí pra Praça da Sé, onde Kitana tá presa, certo? Pro combate final com Shota Khan. E nessa sequência final, certo? Essas 3 porradarias vão ficar assim intercalando no filme. E aí as 3 porradarias no fim, né mesmo? Se aproximando aí do final do filme, o clímax. São maneiras, efeitos especiais honestos, sem muita enrolação também. Tem um certo humor charmoso em tudo. Sem spoiler aqui, galera, mas Liu Kang morre. Mas talvez ele tenha mais um continue, porque ele morre dizendo que não é o fim, certo? E que ele vai voltar se esse filme for bem de bilheteria, então... E também tem um momento bem maneiro que Sonya liberta Kitana e diz pra ela, fight! E aí Kitana versus pai adotivo Shao Kahn, né mesmo? O psicanalista da Kitana vai ter trabalho pra vida inteira. E aí Scorpion enfia porrada em Sub-Zero e manda um get over here, yeah! E aí Jade Picon, certo, vai pro inferno também, mas acaba ajudando o time Raiden. Ela ajuda Kano e Scorpion a matar Sub-Zero. Surprisity! Nenhuma surpresa. E aí Johnny fucking Cage, que tá no meio da galera também, certo? Se junta a eles e eles quebram o tal amuleto, que é quando Kitana, né mesmo, arromba Shota Khan, cortando a garganta dele, invertendo o jogo, né mesmo? Com a barra de life dela quase no zero. E aí Raiden, quando isso acontece, se cura instantaneamente. E aí Kitana, né mesmo, tira a máscara de Shota Khan. E eu vou te falar, ele não é tão feio quanto a gente pensava. Eu pensava que ele ia ser horrível. Predador fez melhor esse momento. Ugly motherfucker. E dá um belo fatality nele, né mesmo? O povo todo celebra, certo? Que não tem mais que viver na recriação do centro de São Paulo, feita por Shota Khan. E aí Cage, né mesmo? Depois disso vai dando um discurso lindão sobre vida e o propósito da vida no final do filme. Ele decide não voltar pra Terra e ficar morando eternamente nesse deserto com a clã Baraka. Obama. E aí, né mesmo, todos os personagens que sobraram vivos ainda, Raiden e Sonya, Johnny Cage, eles andam em câmera lenta, né mesmo, a caminho do terceiro filme, pra ressuscitar os bros deles que morreram nesse filme. Fim. E aí, porra, no fim, créditos rolam e finalmente a música tema toca. Yeah! Mortal Kombat! Mas é piorada a música. Não é a música do jeito maneiro que a gente queria. Mas tudo bem. E eu vou te dizer, dá pra perceber que nesse filme, né mesmo, eles tentaram fazer tudo certo, que por algum motivo eles fizeram completamente errado no primeiro filme, reboot desse Mortal Kombat. Eu nem sei como eles conseguiram dinheiro depois pra esse segundo filme, que também flopou na bilheteria. Mas apesar desse filme ser uma adaptação honesta do jogo de videogame, eles terem feito tudo basicamente certo, flopality. Talvez uma adaptação desse jogo como uma série, né mesmo, em algum streaming, tipo Amazon, funcionasse melhor do que um longa-metragem. E prova também que apesar de você fazer tudo certo no filme, não seja o suficiente pra fazer o público ficar interessado, já que você cagou tudo fazendo tudo errado no primeiro filme. E também pode ser uma prova aí que nem todo jogo de videogame, principalmente um de luta, faz sentido ser adaptado pra um filme. Porque não importa o quão bem feito e quanta dose de nostalgia você colocar nele, o público que joga simplesmente não está interessado nessa conversão, porque são meios muito diferentes de entretenimento e talvez o público em geral esteja um pouco cansado também desses
blockbusters com cara de CGI sobre filme de bonequinho, como o ser humano normal descreveria esse filme, não nerd, não como nerd, como eu meio descrevi ele aqui. E você pode escolher desses que eu falei, mas muitos fatores estavam contra essa continuação de Mortal Kombat! Mas apesar dos pesares, eu achei um filminho bem honesto, violência cômica exagerada no estilo do jogo, check. Atores mandando bem nos seus papéis na medida do possível da fanfarronice proposta nesse filme também, check. A adição do personagem Johnny Cage deu um levante, sem dúvida, check. Trama concisa também, rápida, sem barriga, e finalmente tem um campeonato de luta em um filme sobre um campeonato de luta, check. E eu diria que mesmo sem você saber nada sobre os jogos ou o primeiro filme, certo, e não levar nada do que acontece nesse filme muito a sério, você pode, talvez, se divertir, certo? Mas se você tá procurando a adaptação definitiva, maneira, de um jogo de videogame de luta, e eu não sei quem tá procurando isso exatamente, talvez esse não seja o filme pra você. Mas na minha opinião, apesar dele não ter o charme inocente da primeira adaptação dos anos 90 do jogo Mortal Kombat, esse é o melhor, talvez, de todos esses filmes do Mortal Kombat que já foram feitos. Então se você tem uma grana pra torrar no cinema em um tempo livre, eu acho que é um entretenimento honesto, vale o ingresso, eu diria, certo? Mas se você tá com dinheiro mais contado, eu apostaria em esperar pela adaptação de Street Fighter, que eu acho que vai ser melhor. E Street Fighter tem menos representantes cinematográficos ruins na memória coletiva da galera, certo? Só um, na verdade, a festa de cocaína do Van Damme. Então de 0 a 10, minha nota é Finish him, finish the movie, certo? Dá pra você ver até o final sem querer morrer de fatality cerebral, certo? Depois, um sólido 7. Agora vocês todos, get out of here! Não é Schwarzenegger. Get out of here!